Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado da soja, para fazer um fechamento, acompanhar tudo o que aconteceu no dia de hoje no mercado da soja lá na Bolsa de Chicago, também os reflexos disso, claro, para os produtores aqui do Brasil. E quem vai ajudar a gente nessa conversa nessa quinta-feira é o Ginaldo de Souza, ele que é diretor-geral do Grupo Laboro, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Ginaldo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Olá, Guilherme. Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Muito boa tarde. Desculpa um pouco, estou um pouco afônico, mas podemos falar tranquilamente. Hoje foi um dia bastante interessante, porque pelas condições climáticas nós tínhamos deveríamos ser um dia de sequência de alta, e o mercado à noite trabalhou em baixa de 24, 25 cents, depois se recuperou durante a manhã, mas acabou fechando em baixa. Foi um dia até certo ponto volátil. Mas o que influenciou tudo isso, Guilherme e amigos, foi naturalmente as questões das decisões de ontem do Fed, né, que ontem mesmo já derrubou bolsas e influenciou uma série de coisas, puxou o petróleo para cima e naturalmente essas decisões do Fed foram bastante implicaram bastante no mercado financeiro e, naturalmente, os fundos aliviaram a carga e correram também do mercado agrícola. Mas, em contrapartida, tivemos em seguida, agora junto com o fechamento, as condições climáticas da Argentina. Eles reduziram as condições de lavouras de novo, mais uma vez. Isso é bastante sério, bastante complicado, Guilherme e amigos, porque as condições de lavoura da Argentina estão ficando cada vez piores. Assim como também as do Rio Grande do Sul, não são nada agradáveis. Eu tive aí há 10 dias no Rio Grande do Sul, e hoje quem está passando pelo Rio Grande do Sul está encontrando uma diferença bastante grande. As lavouras que naturalmente estavam sofrendo, mas não tinham tanta repercussão, agora os índices estão, vamos dizer, as condições das lavouras estão crescendo e, naturalmente, os ciclos estão se diferenciando, e soja soltando vagem e soltando flores e formando vagem, naturalmente vão sentir o alto índice de temperatura e a falta de chuvas. Então, as coisas estão se complicando, Guilherme. Então, Ginaldo, só para a gente entender bem, os fundamentos até seriam para manutenção das altas lá em Chicago por essas questões climáticas, mas o que marcou mesmo o dia foi esse lado financeiro, né, que acabou puxando as cotações para baixo na CBOT. Exatamente, o lado financeiro, o lado, vamos dizer, tudo isso aí, essas decisões do Fed ontem em aumentar taxas de juros, quer dizer, pelo menos sinalizar aumento de taxas de juros, são 3 aumentos que eles sinalizaram, e tudo isso aí marcou o mercado. Além disso, essa decisão deles de eles retiraram os estímulos em 30 bilhões de dólares, e, naturalmente, com isso daí, o mercado sentiu, pesou bastante. Hoje foi um dia muito pesado, e eu diria para você que, se não fosse essa questão, hoje nós teríamos visto o mercado rompendo os 14 dólares para o contrato março. Essa é a minha opinião, Guilherme. Apesar do mercado ter trabalhado à noite pesado, ele se recuperou bem e fechou aí com 7 e pouquinho de baixa, só apenas. E aí, Ginaldo, para os próximos dias, a gente deve esperar uma retomada de uma força maior dessas questões climáticas, ou esse lado financeiro vai continuar pesando por mais um tempo? Não, eu acho que o estado financeiro ainda pesa mais aí uns dois pregões, tal, mas as condições climáticas são bastante sérias, Guilherme. Você tem aí o Rio Grande do Sul com problemas seríssimos. Não adianta a gente querer dizer que não tem problema sim. Eu estive lá 10 dias atrás, a soja que estava, vamos dizer, querendo soltar flores, essa soja vai abortar flores,
e as vagens pequenas vão sendo abortadas, ela parou de crescer porque ela, naturalmente, para se defender, vai abortando as flores, as condições hídricas são péssimas, e a Argentina, meu caro amigo, se você puxar os mapas, eu atualizei os mapas agora há pouco, são 10 dias, basicamente, de tempo seco para a Argentina e para o Rio Grande do Sul. Quando se diz tempo seco, não quer dizer que não chove. Não, não é isso. Chove, mas são chuvas bem abaixo do normal. O tempo seco não quer dizer que não tenha chuva aqui, ali, chuva esporádica, chuva, vamos dizer, pontual. Isso tem, mas a condição, se você, quando olha os mapas, você diz, bom, aqui realmente não vai ter 10, 15% de chuva, aquilo que seria necessário. Então, o tempo seco e quente na Argentina, lugares com 46 graus, apesar de nós termos agora, no final de semana, um pouco de frio aqui na região sul, frio que eu digo, não estou falando de frio de 4, 5 graus, estamos falando aí de 15, 16 graus, então nós, naturalmente, vamos ter depois temperaturas altíssimas no Rio Grande do Sul e na Argentina, temperaturas de 46, 47 graus. Isso, meu Deus do céu, é triste para um solo que já está seco e há muito tempo. Reginaldo, a gente, né, até conversando com muitos produtores aqui ao longo da nossa programação, a gente verifica que as vendas para essa safra de soja aqui no Brasil estão bastante menores do que em anos anteriores, o produtor segurando um pouquinho mais essas vendas. Diante de todo esse cenário que o senhor está comentando, é um momento de buscar vendas ou é melhor segurar um pouquinho mais porque esses preços tendem a sumir aqui no Brasil também? Guilherme, deixa eu te falar, eu se fosse produtor, nesse exato momento, eu seguraria mais um pouco. Evidentemente, não pode segurar ad eternum, porque ele tem que vender, tem compromissos, tem uma série de coisas. Mas, nesse momento, as condições climáticas do Rio Grande do Sul, principalmente, e da Argentina, não sugerem que o bom senso prevaleça e que essa soja, quem tem soja pronta, segure. Você veja que hoje nos portos brasileiros tem até navios já esperando soja e essa soja não está entrando. Primeiro, você tem um problema muito sério. Vamos dizer, o Centro-Oeste, o Mato Grosso, que deveria estar colhendo de vento em popa, e também o Paraná, principalmente na parte oeste, os dois estados deveriam estar suprindo já os navios dos portos, não estão acontecendo isso. Primeiro, as vendas são bem menores do que em anos anteriores. Segundo, porque as condições de chuvas no Centro-Oeste não permitem colheita. Tem lugares, você sabe muito bem, que hoje teria condições plenamente de colher soja e não pode se botar maquinário no campo, porque não pode colher. Então, tudo isso aí está atrapalhando. Então, tudo isso aí faz com que o produtor, vendo isso, chove demais num lugar, no outro lugar, seco. Peraí, os preços aí rodando aí para R$180 no disponível, 187, 188 para o futuro. Então, ele vai segurar um pouco, eu acho que deve, até por uma questão de lógica, de bom senso, segurar um pouco. Para a gente mudar um pouquinho de assunto, olhar um pouquinho para o milho, quando a gente olha lá em Chicago, né, soja e trigo caíram hoje, mas o milho que operou boa parte do dia em baixa, acabou o dia um pouquinho mais alto lá em Chicago. O que estimulou essas cotações do milho lá em Chicago hoje? Na realidade, Chicago, o milho também sofreu ontem, ele tinha subido muito bem antes de ontem, você viu que o milho chegou a dar 16 centavos de alta, foi muito bem, mas ontem ele foi mal e acabou cedendo. Hoje ele deu uma recuperada, porque o milho também abaixo de $6 no contrato imediato, ele fica barato, foi isso que aconteceu. O produtor americano também não está vendendo milho, e com isso dá sustentação aos preços. De um modo geral, o milho deu uma certa sustentação. O trigo foi um desastre, ele foi o líder hoje. Se não fosse o trigo
ter tido uma performance tão negativa no dia de hoje, eu te garanto que o milho teria subido um pouco mais e a soja teria fechado, talvez, no inalterado. Foi isso que aconteceu, Guilherme. Reginaldo, diante de todo esse cenário que a gente comentou, essas condições de clima, de lavouras, principalmente na Argentina, aumenta ainda mais a importância do tour que a Laboro vai promover no próximo dia 5 de fevereiro lá para a Argentina. Comenta um pouquinho para a gente, aproveita essa oportunidade para destacar alguns pontos ali do que vai ser visto, qual que é a importância de fazer essas visitas, ainda mais nesse período tão dramático para essas lavouras. Tanto é que a importância é tão grande que nós antecipamos em quase um mês o nosso Crop Tour. Nós estávamos com o Crop Tour marcado para o finalzinho de fevereiro, começo de março, ali junto do Carnaval, antecipamos, porque a seca realmente é relevante, e o que tiver que acontecer, tiver que mostrar, tem que mostrar agora, não depois. Nós estamos com esse Crop Tour marcado para 5 de fevereiro, saindo de São Paulo, partindo de São Paulo. Quem está fora de São Paulo vai naturalmente a São Paulo. Nós vamos descer em Buenos Aires no dia 5, de tipo 13 horas, 1h da tarde. Vamos pegar, vamos dizer, van, e vamos seguir direto para a cidade de Rosário, passando toda aquela parte da província de Buenos Aires. Para quem não sabe, a província de Buenos Aires é a província mais importante em termos de soja. A segunda mais importante é Santa Fé e depois vem Córdoba. As três províncias somando dá mais de 80% da safra americana, da safra argentina. Então, nós vamos pegar a estrada já no dia 5, vamos pernoitar lá em Rosário, vamos parando, verificando as lavouras, vendo lavouras, tirando foto, medindo milho, quantas plantas, e medindo soja, quantas plantas tem por metro, e assim por diante. Vamos fazer um trabalho, é um trabalho profissional, um trabalho de pesquisa, não é um trabalho para passeio, para ficar olhando dentro do carro. Tem que levantar a bunda do carro e ir para o campo, para as lavouras, ver as lavouras, tirar foto, conta a vagem, tira o pé, arranca o pé, o produtor chega, a gente discute com ele, enfim, ele entende isso é normal, porque também quando vem no Brasil, ou quando estamos nos Estados Unidos é assim. Então, nós seguimos depois pernoitamos em Rosário, a segunda noite viramos à esquerda para o sentido oeste, vamos para Córdoba. Lá em Córdoba, né, como eu disse que Córdoba é a segunda maior província, nós pernoitamos no dia 6, no dia 7 nós descemos lá de cima de Córdoba, vamos cruzar toda a província de Córdoba e vamos aqui embaixo, em La Pampa, vamos dormir em General Pico, vamos andar aí 600 e poucos quilômetros, vamos sair cedo da manhã e vamos chegar lá à noite. Em General Pico, em La Pampa, na terceira noite, já no dia 7. Aí, depois, no dia 8, voltamos para Rosário, cruzando no sentido transversal, saindo de La Pampa, entrando pelo fundo da província de Buenos Aires e voltamos para Rosário. Depois, na quinta noite, nós saímos de Rosário, pegamos o caminho de Pergaminho e vamos pousar em Buenos Aires. Isso dá 2.000 e poucos quilômetros de área percorrida, vamos dizer, de lavouras percorridas. E depois em Buenos Aires, na quinta noite, nós temos 2 noites lá em Buenos Aires para aproveitar infelizmente o país está vamos chamar assim, numa situação economicamente falando desastrosa, mas vamos aproveitar o que tem de melhor, vamos jantar, vamos verificar, quem quiser comprar alguma coisa ainda dá para comprar, vamos sair no sábado, dia 5, e voltamos no sábado, dia 12. Essa é a nossa programação, a programação de trabalho, Daniel estará conosco, fotografando, vamos fazer vídeos ao vivo, falando das lavouras ao vivo. Quem quiser nos telefonar, vai nos telefonar.
e nós vamos dar as informações ao vivo, as informações na hora, exatamente, diretamente das lavouras, Guilherme. Uma programação bastante completa, né, Ginaldo? Com muita coisa para ver, num momento Muito. bastante importante. E ainda vai sobrar um tempinho para trazer aquele alfajor para a família, que é sempre muito importante aproveitar essa oportunidade na Argentina, né, Ginaldo? Ou para quem gosta de vinho, aproveitar e trazer um bom vinho, porque os vinhos estão baratos, né? Mas é essa a importância do vinho. Quem gosta de vinho, aproveita e traz uma caixa ou duas caixas de vinhos. Ginaldo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário, tudo isso que movimentou o mercado nessa quinta-feira. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, mais alguma mensagem final, pode ficar à vontade. Eu acho, Guilherme, que hoje o dia foi um dia, vamos dizer, financeiro. O lado fundamental da soja, o lado fundamental do milho, não prevaleceu muito, porque se prevalecesse teria subido, teria rompido até os $14 para o contrato março, mas eu vejo que o potencial de alta ainda é elevado, e eu diria para você, pelas condições climáticas, o mercado não vai parar de subir, vai chegar nos 14, vai romper e vai embora. Essa é a minha opinião. Um grande abraço a vocês, saúde, e Deus nos proteja e abençoe a todos os produtores do Brasil, e, sem dúvida nenhuma, ajuda-nos a melhorar as condições dessa terra tão querida. Ginaldo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes. É sempre um prazer conversar com o senhor aqui no Notícias Agrícolas. Um abraço e até a próxima. Fica com Deus. Tchau, tchau, tchau. Esse, o Ginaldo de Souza, ele que é diretor-geral do Grupo Laboro, conversou com a gente para explicar o que movimentou o mercado nessa quinta-feira na Bolsa de Chicago, soja caindo, e aí o Ginaldo destacando que depois de alguns dias seguidos de alta, fundamentados nas questões climáticas, na seca da América do Sul, no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, principalmente também na Argentina, que teve hoje nova redução na qualidade das lavouras. Hoje foi um dia financeiro em Chicago, isso puxou as cotações da soja e do trigo para baixo, mas na visão do Ginaldo, essas questões financeiras devem permanecer por mais 1 ou 2 pregões, e aí depois essa força dos fundamentos de clima, fundamentos de lavouras devem retomar, e aí esses preços podem voltar a subir. Inclusive a recomendação do Ginaldo para aquele produtor brasileiro que ainda não negociou muita coisa da sua safra é segurar um pouquinho mais, esperar um pouquinho mais essa precificação das perdas das lavouras argentinas, lá no Rio Grande do Sul também, já que os preços têm essa tendência de alta nos próximos dias. Essa é a recomendação do Ginaldo, segurar um pouquinho mais as vendas. Agora, antes da gente encerrar, a gente vai conferir o fechamento das cotações lá em Chicago para soja, milho e trigo, começando pela soja, o vencimento janeiro 2022, fechando com queda de 7,50 pontos a $13,76 o bushel. O março valendo $13,87, queda de 7,25. Maio 22 valendo $13,95 o bushel, queda de 7,25 também. E o julho 2022 valendo $14 o bushel, queda de 6,75 pontos. Agora, olhando para o milho foi a diferença nessa quinta-feira. O Ginaldo explicou também as condições do milho subindo um pouquinho mais nessa quinta-feira. Março 22 valendo $6,04 o bushel, alta de 2,25 pontos. Maio 2022, $6,05 o bushel, alta de 2,25 pontos. Julho 22 também subindo 2,50 pontos, valendo $6,02 o bushel, e o setembro 22 ficando estável em $5,67 o bushel. Agora, finalizando com o trigo foi o grande perdedor dessa quinta-feira. O Ginaldo também destacou essa condição do trigo muito desvalorizado hoje lá em Chicago. Março 22 valendo $7,46 o bushel, queda de 14,25 pontos. Maio caindo 14,75 pontos e sendo cotado a $7,50 o bushel. Julho 2022 também caindo 12 pontos, valendo $7,49 o bushel. E por fim o setembro 22 valendo $7,52 o bushel, queda de 11,25 pontos. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a programação do Notícias Agrícolas nunca para, então continue ligado por aqui para ser sempre o produtor mais bem informado do Brasil. Até a próxima.
Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas